Lucas, para você que já acompanhou o vídeo sobre Lucas 21, agora nós vamos dar continuidade falando sobre Mateus 24. Se você conseguiu compreender aquele texto, antes de Lucas falar sobre os sinais da vinda, ele fala sobre o que aconteceria primeiro e o que viria antes de tudo isso, você vai compreender com mais clareza Mateus 24. Agora, há uma diferença entre Lucas 21 e Mateus 24. Por quê? Porque, embora os textos sejam semelhantes, vocês vão perceber que a compreensão que cada um deles tem sobre o que Jesus está falando está relacionado a um tempo diferente nesse mapa mental. Tendo entendimento sobre o que Lucas 21 registra, vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que Mateus 24 está dizendo e por que há tanta confusão quando se fala desses dois textos. Nós já havíamos lido o início de Mateus 24, onde os discípulos, depois de saírem do templo, eles perguntam para Jesus: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então essas foram as perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Depois desse contexto, nós vamos continuar do versículo 4 de Mateus 24, que diz o seguinte: e Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. O que eu quero que vocês observem? Que mesmo nós tendo dois relatos semelhantes, eles não são iguais. Por que eles não são iguais? Porque a compreensão que cada um deles teve foi diferente do discurso de Jesus. E eu quero que vocês consigam perceber isso na leitura que nós vamos fazer de Mateus 24 agora. Porque Mateus 24, ele também vai dizer que estes sinais que ele acaba de relatar ainda não é o fim, ou seja, ainda não são os sinais do fim. Porém, Mateus ele vai chamar estes sinais que ainda não são os sinais do fim de o início das dores. Então, ele vai falar que vai haver falsos profetas, guerras e rumores de guerras, vai haver nação se levantando contra nação e reino contra reino, haverá terremotos e fomes, e ele diz: estes sinais não são o fim, ainda não, mas são o princípio das dores. E aqui nós temos uma chave para entender, um pouco mais a escatologia. Porque quando se usa essa expressão, o princípio das dores, a figura de linguagem encaixada aqui é de uma mulher grávida, que ela vai passar por um período todo de gestação, que é todo esse período, desde Jesus, da subida de Jesus ao céu, até a sua próxima vinda, é como se esse período fosse um período de gestação. Porém, quando ele fala de o princípio das dores, nós precisamos olhar para a gestação de uma mulher. Ela passa 9 meses grávida, mas o princípio das dores ele vai vir só no finalzinho. É onde a mulher começa a sentir as dores de parto e quanto mais o tempo se aproxima de dar à luz, mais as contrações elas vão ficando mais intensas e mais próximas umas das outras, até que ela gere o seu filho. Então esse período final é chamado de o princípio das dores. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque nós vamos ter uma chave para abrir a nossa compreensão sobre esses dois textos e sobre o discurso de Jesus. Embora eles sejam semelhantes, eles ainda assim estão falando de períodos um pouco diferentes. A compreensão que o Espírito Santo deu para cada um deles foi diferente. E eu creio que até isso é providência de Deus para trazer revelação para nós. Estes sinais que Lucas disse que estariam presentes durante todo o período da humanidade ou o tempo dos gentios, Mateus está dizendo que quanto mais próximos da vinda de Jesus, esses sinais eles se intensificariam mais, como as dores de uma mulher que está para dar à luz. Quanto mais próximo, mais intenso e mais próximas seriam as contrações, o princípio dessas dores, até que se cumpra, que seja gerado. Tá? Até que aconteça a vinda de Jesus. Então,
O que Lucas disse? Estará presente esses sinais em todo esse período. O que Mateus ele dá para nós? Parece que ele amplia a revelação dizendo que quanto mais próximo da vinda de Jesus, mais esses sinais eles se intensificariam. E a gente vê como isso é verdade pelos dados que a gente tem hoje sobre os terremotos. Sempre houve terremotos em todo o tempo, mesmo antes da vinda de Jesus. Sempre houve terremotos. Mas os registros sísmicos, eles mostram que nos últimos 100 anos que a gente tem vivido, esses terremotos eles têm se intensificado, ficando mais fortes e mais próximos um dos outros. Os intervalos têm diminuído, ou seja, onde você tinha poucos terremotos até esses tempos atrás, agora nesses últimos 100 anos, o nível da intensidade e da quantidade de terremotos ele aumentou muito. Então, vocês vão perceber que, embora esses sinais sempre estiveram presentes, eles se intensificarão no tempo do fim. É isso que nós vamos ter na revelação, juntando a compreensão tanto de Lucas como de Mateus. O texto ele segue dizendo o seguinte para nós: então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, ele não está dizendo no tempo de vocês, prestem atenção. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente compreender essa primeira parte da leitura. O que Mateus está falando? O texto ele parece muito parecido, ele é semelhante a Lucas 21, no período em que Lucas ele classifica como sendo esse período em que a igreja primitiva, os apóstolos passariam por tudo isso. Porém, nós vamos perceber, lendo esse texto, que o texto de Mateus, a forma como Mateus ele relata, Mateus ele entende que Jesus não estava falando só do tempo deles, mas ele estava falando do tempo do fim. Então, naquele tempo, ele está jogando para frente. Ele diz, naquele tempo, então virá o fim. Ele está jogando para frente esses acontecimentos. Ele diz que acontecimentos? Ele diz, vai haver perseguição, vão ser entregues à morte, serão odiados por todas as nações. Não é só pelos judeus, não é só pelos romanos, mas serão odiados por todas as nações. Naquele tempo, trairão e odiarão uns aos outros. Haverá falsos profetas e falsos cristos. Tá? Os falsos profetas eles enganarão a muitas pessoas. Haverá o aumento da maldade, por causa da maldade, o esfriamento do amor. Então, o texto diz, naquele tempo, o evangelho será pregado a todas as nações como testemunho. Então virá o fim. Naquele tempo, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou Daniel. Então, aqui nós temos algo que parece, segundo o relato de Mateus, está sendo jogado não para o tempo dos apóstolos, mas está sendo jogado lá para frente. E é isso que eu quero que você comece a compreender na leitura, e vai ficar mais claro quando a gente continuar a ler. Então, eu quero que vocês prestem atenção na continuidade dessa leitura, para que fique claro que esses sinais dos quais Mateus está falando agora, eles estão sendo lançados não para o tempo dos apóstolos, mas aqui para frente. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar as coisas. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande tribulação. Olha essa palavra, grande tribulação. As profecias falam de uma grande tribulação que acontecerá
pouco antes da vinda de Jesus, então não pode estar relacionado com o tempo dos apóstolos. A compreensão que Mateus tem do que Jesus falou e do que Lucas teve, elas são diferentes. Porém, nenhuma das duas estão erradas. Eu creio que por uma revelação do Espírito Santo é que os dois textos foram registrados desta forma, porque até na forma distinta de cada um compreender o discurso de Jesus existe revelação para os nossos dias. No versículo 21, então, o texto continua dizendo: porque haverá então uma grande tribulação. As profecias dizem que essa tribulação ela antecederá a vinda de Jesus. E o texto ele continua dizendo: como nunca houve desde o princípio até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O que o texto está dizendo para nós? Que essa grande tribulação nunca houve outra igual e nunca mais haverá. Nós precisamos aqui entender algo. Se essa grande tribulação ela fosse a tribulação que os judeus passaram ali próximo ao ano 70 depois de Cristo, antes de ser destruída, então não poderia se levantar outra tribulação igual ou maior. Porque o texto está dizendo para nós que nunca houve e nunca mais haverá uma tribulação como essa que o texto está descrevendo agora. Então, se essa tribulação que os judeus passaram, relatada por Lucas, fosse a mesma que está sendo apontada por Mateus, nós precisamos entender que nunca mais poderia ter se levantado outra tribulação e nunca mais poderia se levantar outra tribulação como a que o povo judeu sofreu no ano 70 depois de Cristo. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, nós vamos ver que até o povo judeu e mesmo o povo da humanidade, eles sofreram por outros massacres e atrocidades que elas foram tribulações semelhantes, iguais ou até maiores do que o povo sofreu no ano 70 depois de Cristo. Vocês podem ver a Inquisição, que ela matou muita gente. Nós temos, além da Inquisição, que ela foi não só em Jerusalém, não só na Europa, mas ela chegou até mesmo no Brasil. Nós vamos ver que depois da Inquisição, que matou muita gente, nós temos o relato do Holocausto, que o Holocausto também matou muita gente. Se não fosse só esses dois eventos, a história conta muitos outros, mas eu quis destacar esses dois porque esses dois também agregaram não só gentios, né, não só o povo estrangeiro, como também o povo judeu. E as profecias bíblicas, interpretadas de uma forma futurista, elas ainda mostram que no tempo do fim haverá uma grande tribulação, profecias que estão reservadas para o momento que antecede a vinda de Jesus. Então, se haverá uma grande tribulação, essa grande tribulação não pode estar falando do tempo dos apóstolos ou da destruição de Jerusalém e do templo. Fica claro que essa grande tribulação ela está reservada para o tempo do fim, ou seja, para aquele tempo, então virá o fim. Tá? E aqui, depois dessa tribulação, não veio o fim, ou seja, o tempo continuou e um tempo até bem prolongado. Jesus diz, depois daquela grande tribulação, então virá o fim. Então, nós precisamos entender esse texto com mais clareza. Enquanto Lucas ele joga esses eventos para o tempo dos apóstolos e a destruição de Jerusalém, Mateus parece estar mostrando para nós que aquilo que aconteceu no tempo dos judeus, na cidade e no templo, elas são uma amostra, um tipo, uma figura que vai apontar para o fim dos tempos, aonde algo muito semelhante, muito parecido vai voltar a acontecer na história. Só que numa proporção maior. E o texto continua dizendo, se então alguém deles disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, como eu já listei aqui, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Prestem atenção o porquê esse texto ele não está relacionado ao tempo dos apóstolos e da destruição deste templo, mas por que esses eventos estão sendo jogados no entendimento de Mateus aqui para o tempo do fim? Porque até mesmo esses falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, que se possível até para enganar os eleitos, estes sinais eles parecem muito
com o que está descrito no livro de Apocalipse, onde diz que a besta deu ao falso profeta o seu poder para que ele realizasse grandes sinais e maravilhas, que ele até faria cair fogo do céu. Então você vai ver que ali o relato de Apocalipse ele se parece muito com o que Mateus está jogando agora para o tempo do fim. Falsos cristos, falsos profetas realizando grandes sinais e maravilhas, se possível até para que enganasse até os eleitos. Versículo 25, vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. E aqui no versículo 27 nós ainda temos mais um texto que é muito mal compreendido. Versículo 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas, ao lerem esse texto, eles associam a vinda de Jesus como um relâmpago a um arrebatamento secreto, que ele será rápido como um relâmpago. Mas não é isso que o texto está dizendo. Prestem atenção. Versículo 27 diz assim, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra. Ele não está falando assim como ele sai do oriente e ele vai rápido até o ocidente. Ele está dizendo assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra. Quando um relâmpago ele sai no céu, ele é rápido, sim, mas ele também é visível, porque num céu escuro, num céu de densa escuridão, quando um relâmpago aparece, ele clareia tudo. Então ele está dizendo como um relâmpago é visível e não como um relâmpago é rápido. Tá? Então muitos associam esse versículo à rapidez, dizendo que num arrebatamento secreto Jesus será tão rápido que muitas pessoas serão levadas sem que os outros vejam. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que como Jesus, a vinda de Jesus ela será visível como um relâmpago no meio da escuridão. Prestem atenção na leitura, é como ele se mostra e não como ele é rápido, tá bom? Por que isso? Vocês vão entender. Quando vocês leem o livro de Apocalipse, quando vocês veem os sinais do sol escurecendo, a lua não dando a sua luz, tudo ficando em densas trevas, os poderes do céu sendo abalados, tudo em densa escuridão, e de repente aparece Jesus. O texto está dizendo, vai ser como um relâmpago no meio da escuridão que se mostra, que aparece. Então entendam, esse texto ele não está falando de um arrebatamento secreto que será muito rápido. Ele está falando de uma vinda de Jesus que será visível, como um relâmpago que se mostra, que aparece no meio da escuridão com o seu resplendor, a sua luz, o seu brilho. Então ele diz assim, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. Esse texto ele é um link que nos leva tanto para o livro do Apocalipse como para os livros do Velho Testamento, porque fala que quando houver mortos, ali haverão muitas aves do céu se ajuntando para comer os seus cadáveres. Tá? Então aqui nós temos um link para nós procurarmos outras profecias, que não é o nosso propósito nesse momento. Então, só depois de Mateus falar desses eventos que ele entende como sendo o princípio das dores e dos eventos que ele, na sua compreensão, ele relaciona ao período da grande tribulação, é que ele vai registrar os sinais da vinda de Jesus que antecederão ou que apontarão que a vinda de Jesus está próxima. E prestem atenção na riqueza dessa leitura, porque no versículo 29 de Mateus 24 está relatado o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, o que Jesus ele vai dizer para nós? O que Mateus está escrevendo, deixando registrado? Que após a tribulação daqueles dias virão os sinais da vinda de Jesus. Ele vai dizer: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo
nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os eleitos dos 4 ventos da terra, de uma outra extremidade dos céus. Tá? Então eu vou parar por aqui, porque esse texto ele vai falar algumas coisas para nós. Prestem atenção nos relatos que a gente tem. Jesus, ele diz que após a tribulação daqueles dias, não é antes da tribulação. Ele diz, após a tribulação daqueles dias, nós vamos ver estes sinais. Que sinais? O sol, a lua e as estrelas, os poderes do céu sendo abalados, e as nações da terra se lamentando. Se lamentando por quê? Por causa das coisas que aconteceram durante este período. Ele diz, é só depois que vocês vão ver a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, e é só depois destes sinais que vocês vão ver anjos, trombetas e eles recolhendo os eleitos. Eu não sei vocês, mas ao meu entendimento, estes sinais, né, a visão de Jesus vindo das nuvens, anjos, trombetas e recolher os eleitos, ele parece muito com o que Paulo está descrevendo em 1 Tessalonicenses 4, porque lá tem todos esses links, tem a vinda de Jesus, que é o Filho do Homem sobre as nuvens, lá você vai ver o som de trombetas, lá você vai ver anjos, lá você vai ver arrebatamento, que é os eleitos sendo recolhendo dos 4 cantos da terra. Então, ao meu ver, o que Jesus está descrevendo aqui em Mateus 24 é o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4 sobre o arrebatamento. E no discurso de Jesus, fica muito claro que a vinda de Jesus e estes sinais que apontam para o arrebatamento, eles são um único evento, não separado, mas que acontecem juntos e que acontecem imediatamente após a tribulação daqueles dias. Os sinais e então a vinda de Jesus sobre as nuvens. Então olha só como esse texto, a cronologia dela é exata, é precisa e é preciosa. Então o texto ele segue dizendo o seguinte para nós: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem o Filho, senão só o Pai. Então aqui nós temos o que é chamado de o sinal da figueira, ou a parábola da figueira. E como eu já havia explicado no vídeo anterior, que sinais são esses? Quando ela começa a florescer, quando as folhas começam a desabrochar, quando ela começa a dar os primeiros frutos, são sinais de que o verão está se aproximando, o sol brilha mais forte nesse tempo. Jesus diz, quando vocês virem os sinais no céu, sol, a lua, as estrelas, os céus sendo abalados, os poderes do céu sendo abalados, ele diz, estes sinais são os sinais de que o sol da justiça está chegando, de que Jesus ele vai brilhar mais forte, ele vai se apresentar a nós. Então estes sinais, eles apontam para uma vinda de Jesus muito próxima. Tá? Tanto que há um texto, se eu não me engano, em Lucas, que diz, quando vocês virem essas coisas, ergam a cabeça para os céus. Ele diz, porque vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando vocês virem estes sinais, pode começar a olhar para cima que vocês vão ver Jesus descendo. Tá bom? E isso empolga. Tá? Essas revelações são preciosas e empolgantes. E o texto aqui, ele continua dizendo para nós, quando vocês virem todas essas coisas, então vocês verão ele próximo às portas. Depois do cumprimento de todos esses sinais, sim, nós podemos falar de uma vinda iminente, uma vinda que vai acontecer a qualquer momento, quando todos esses sinais se cumpriram. Aí se cumpre e fica claro porque Jesus disse, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. A geração que ver os sinais da figueira, que ver o sol, a lua, as estrelas, os poderes dos céus abalados, não vai ter outra geração. Ela é a última geração antes da vinda de Jesus.
Então, só para a gente explicar o último versículo, Jesus diz: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, tão somente o Pai. Aqui nós precisamos entender para não compreender errado. Quando Jesus diz que nem ele, o Filho do Homem, né, nem ele sabia, nem o Filho sabia, Jesus estava se referindo a ele no seu estado de humilhação, quando ele veio em corpo, nas suas limitações, porque a própria palavra de Deus se explica quando ela diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas quando ele veio na terra, ele veio como homem. Jesus não fez uso dos seus atributos divinos, ou seja, sendo onipresente, ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas quando ele esteve na terra, ele estava num lugar de cada vez, ou seja, ele ia caminhando, ele se locomovia de uma cidade a outra. Ele também não fez uso do seu atributo de onipotência, de ter todo o poder. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo para poder fazer as coisas que Deus havia ali capacitado para fazer. Atos 10:38, se eu não me engano, diz: porque Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual ele andou fazendo o bem e libertando os oprimidos de Satanás e curando os enfermos. Tá? Porque Deus era com ele. O que o texto está dizendo? Que Jesus, na sua forma humana, no seu tempo de humilhação, ele se despiu dos seus atributos divinos e ele precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo para cumprir o seu ministério na terra, como um homem, nas mesmas condições que nós. Então, é isso que o texto está dizendo, que Jesus, enquanto homem, quando ele estava aqui na terra, ele também não tinha o atributo da onisciência, saber todas as coisas, por isso ele não sabia o dia e a hora. Mas é lógico que entendemos que, como Deus, quando ele foi revestido com todo o poder e autoridade, quando ele voltou a ter os seus atributos divinos, agora sim, Jesus ele tem pleno conhecimento de todas as coisas e sabe quando é o dia da vinda. Então nós precisamos entender com clareza esse texto para não gerar uma compreensão errada. E aqui eu quero encerrar esse vídeo, eu vou fazer um terceiro vídeo, só que bem curto, só um resumo para a gente recapitular o que a gente viu nesses dois. E aí você vai conseguir compreender que não houve, na verdade, uma má compreensão de um dos lados. Pelo contrário, que o que o Espírito Santo estava revelando a um e o que ele estava revelando ao outro por meio do mesmo texto, na verdade, eles são revelações que se completam, que se unem, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu joinha e de comentar. Diga aqui embaixo o que você achou desse estudo, qual é a sua compreensão, porque como eu sempre digo, embora a gente tenha, às vezes, um viés de interpretação que seja um pouco diferente um do outro, ainda assim nós temos uma coisa que nos une, que é Cristo, e todos nós cremos que Jesus vai voltar. Tá bom? Então deixa o seu like aí e se inscreve no canal.